Porque eu acho que tem 2 extremos que são muito perigosos. A gente tem o extremo do cara que ele se torna vítima por só jogar a culpa na política, tipo: "Ah, mano, eu não posso, não vou sair daqui, não vou, conseguir prosperar por conta do governo, por conta da política". Esse é um extremo, o cara que vai pra esse lugar. Só que também tem um outro extremo pra mim, que também é perigoso, que é o extremo de até que é o contexto da galera mais rica, né, que é tipo assim: "Mano, eu quero que se lasque a política, velho. Quero que se lasque a política, não muda nada na minha vida e não vou falar sobre isso e vou resolver minha vida aqui". Só que tem uma coisa, esse cara que tá no topo, rico, com dinheiro, empresário, prosperou bem, esse cara ele não entende o seguinte, mano, que pra ele chegar a ter asfalto na rua, um dia teve política. Pra ele chegar a ter um hospital, seja ele bom ou ruim, mas pra acolher ali as pessoas, é porque um dia teve política. Então várias questões que possibilitam hoje a gente ser um país que tem milhares de dificuldades, mas que não é, por exemplo, um dos piores do mundo, tá longe de ser um dos melhores, mas não é também um dos piores do mundo. É porque existe política. Sim, Então se eu ir pra um lugar de isentar total, também é perigoso. Então, eu acho que esses 2 extremos são perigosos. O extremo de vitimizar e ficar dependendo da sua vida da política, de tipo, cara, e aí o cara, mano, não faz o que tem que fazer, mas também de esquecer. Tipo assim, mano, que se lasque, não tô nem aí pra política e nada e tal. Não, eu acho que tem que ter diálogo, tem que ter perfeito. conversa. Então, Eu vou te dar um exemplo técnico e objetivo sobre o impacto da política no cotidiano das pessoas. Da minha área hoje, daquilo que eu tenho como desafio e e oportunidade diária. Eh, Quando eu assumi a diretoria de planejamento urbano, eu não sou arquiteto, eu não sou geógrafo, eu não sou engenheiro, eu sou um administrador de empresas com foco em economia. E para mim isso era um desafio imediato, compreender tamanha, tamanha proporção que aquele tema traz para uma cidade. Só que eu tenho uma equipe muito boa, né. Nós temos uma equipe hoje de mais de 30 pessoas, com muito tempo de carreira, a maior parte, profissionais incríveis, assim, que estão há muito tempo tocando a cidade, então eles me subsidiam e me dão condição total de eu, inclusive, propor, trazer ideias, desenvolver as minhas frente à equação daquilo que eles propõem. Então, a gente tem uma relação de trabalho muito boa. Mas nós estamos hoje em Santo André numa etapa principal de revisão do plano diretor do município. O plano diretor do município, ele lida diretamente com zoneamento e com leis específicas que organizam, que administram o ordenamento territorial. O que significa isso? O que pode e o que não pode ser construído, não construído, de que forma que pode ser construído e o que pode de atividade ser executada ali. Isso traz incomodidade ou não, isso traz, permeabilidade visual ou não, isso traz felicidade ao caminhar pela cidade ou dirigir pela cidade ou não. Então, depois do que a gente chama de lei orgânica do município, que é a constituição do município, onde ali vai dizer como que a cidade, se organiza, o papel do prefeito, o papel do vereador. Depois da constituição, que é a lei orgânica, vem plano diretor. É isso que manda na cidade e manda por 10 anos. Então a gente está numa etapa de revisão, devemos encaminhar à Câmara Municipal no final agora do ano essa proposta, onde vai ser revisada e discutida com os vereadores e vai fechar esse plano. Então, até agradeço a Deus e me sinto honrado por chegar num momento tão importante como diretor de planejamento urbano, sendo responsável pelo plano diretor, que só vai ser revisto daqui 10 anos. Então, imagina a responsabilidade de propor um melhor plano diretor para essa atualidade, trazendo inovação, pegada de sustentabilidade, tudo que a gente pode trazer para melhorar a vida das pessoas. Mas como que isso objetiva? E é que as pessoas não é um assunto, simples, é complexo, sim. né, é uma política complexa, que se você não se debruçar e entender, você vai sempre pelo caminho do viés. Então, hoje, por exemplo, as pessoas não imaginam que para um empreendimento ser feito numa cidade, seja ele comercial ou residencial, ele tem que aprovar um projeto na prefeitura, na área de planejamento urbano. Esse projeto tem que receber diretrizes urbanísticas do município. O que são diretrizes urbanísticas? É o município dizer, primeiro, se aquilo pode ou não pode, aquela atividade. Ah, você quer construir o quê? Ah, eu quero construir um supermercado. Beleza. A gente vai olhar hierarquização viária, se aquele viário está adequado para receber um supermercado, que é um que a gente chama de PGT, polo gerador de tráfego. Porque tem um fluxo grande de entrada e saída de veículos, tem uma estruturação muito grande para aquela região, que a gente precisa ver se aquela região já tem infraestrutura necessária para conseguir adequar. Mas ainda que não tenha, o município pede uma coisa chamada mitigações, previstas em lei. Então as mitigações esse empreendimento pode estar aqui desde que
ele cumpra com essas mitigações que vão dar condição desse empreendimento estar aqui e ser Sim, compatível com a vizinhança, que é o que a gente chama de EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança. Então, eu preciso saber se não vai causar um transtorno muito grande ao trânsito local, ou se vai causar, custará tanto para que a gente faça uma duplicação da via. Então, tudo isso é pensado. Do sim. mesmo modo que se for um residencial, eu estou entendendo que eu vou adensar populacionalmente essa região. Se eu vou adensar, essa região tem condição desse adensamento? Não é assim, eu não coloco 4.000 pessoas, 5.000 pessoas aqui, um fluxo de 2.000 veículos do dia para a noite, sem infraestrutura urbana. Então, toda a rede de drenagem está adequada? Se não está, quanto que o município vai ter que investir ou em contrapartida com o construtor para que aquilo tenha condição de infraestrutura para que não venha ter enchente, entendeu? Vaga de garagem. São temas sensíveis também. Então, Sim. assim, hoje no plano diretor tem uma votação que diz: "Pô, a gente vai continuar pedindo obrigatoriedade de vaga de garagem ou não?". Isso é da cultura. Aí você já começa a entrar na seara política. Por que da cultura? O Kagawa pode dizer: "Diego, para mim, como munícipe da cidade de Santo André, é essencial que a cidade continue obrigando cada apartamento ter uma vaga de garagem". Então o construtor precisa fazer, se vai fazer 200 imóveis, 200 vagas. Se vai fazer 1.000, 1.000. Por quê? Porque essas pessoas que vão morar aqui, de fato, elas têm carro e se elas não guardarem, elas vão guardar onde? Na rua. Vai atrapalhar o trânsito, vai deixar Sim. abandonado, vai ser um problema para a cidade. Por outro lado, a Jéssica pode dizer: "Não, Diego, eu discordo. Nós vivemos hoje numa sociedade que está abrindo mão do carro. Uma sociedade que está andando mais de transporte público ou por aplicativo. Então, sendo assim, se você obrigar essas pessoas a construir a vaga de garagem, é menos espaço para construir habitação. E É. habitação que poderia ser uma Muito louco. habitação de interesse social, que é o que a gente chama de HIS, Tem muita variável, que é né? voltada para quem? Para quem menos tem. E precisa também ter o quê? Moradia. Então você está me dizendo que o carro está ocupando o lugar de uma família que hoje está numa área irregular, numa área passível de remoção na cidade, às margens de um córrego, porque você está obrigando como lei que o cara tem que construir uma vaga de garagem. Então você sofre pressões de todos os lados nesse sentido e você precisa, aí, quando é nesse sentido, levar o debate público e trazer todos esses pontos que eu estou aqui citando. Então, olha, gente, a nossa visão como cidade é essa. A gente entende que nós temos um público de terceira idade mais elevado ou menos elevado. A gente entende que os transportes por aplicativo hoje no município estão em crescente e por esse motivo a gente entende também que sim, a população tem usado mais carro por aplicativo. Então, por esse motivo, nós não iremos mais obrigar. Vai ser do perfil do construtor querer ou não fazer. Ele que vai escolher se ele, o perfil do cliente dele, se o produto dele precisa da vaga ou não precisa da vaga. Pode dar certo? Pode dar certo. Por isso, quanto mais dados a gente Sim. tiver, melhor vai ser o resultado. Mas pode também dar errado. Então, todo mundo realmente ter carro, ficar lá na rua, entendeu? Virar sucata, furto Sim. e trazer um problema para mim como cidade. Mas é esse o nível de exposição que o gestor público tem. E onde ele se diferencia? No momento em que eu passo a minha manhã falando com a população e minha tarde falando com a minha equipe. Aí a gente consegue ser mais assertivo. Ouvir Agora as hoje pessoas e no Brasil, discutir. com certeza, deve ser o mínimo de prefeituras que não sei, né, talvez você possa até dizer melhor, mas que tenha esse nível processual de tomada de decisão. Isso provavelmente, Diego, não deve ser comum na maioria das prefeituras, né? Ou é? Então, o plano diretor é lei, né? Hoje, assim, dentro do estatuto da cidade, eu Mas agora eu posso apresentar ele com base em dados ou com base na nas minhas ah, ideias. sim. Sim, sim, sim. Isso Então sim. a qualidade do plano diretor, com certeza, em muitos lugares não tem nem estrutura técnica, às vezes, para fazer isso, né. Santo André é uma cidade de grande porte. Então, Santo André, por exemplo, pôde contratar uma fundação, né, por meio de licitação. Essa fundação deu todo o suporte técnico, por mais que nosso time técnico é muito competente e já fez diversos outros planos diretores, pela dinâmica da cidade, que vem sendo líder no segmento imobiliário já há bastante tempo, em Sim, lançamentos imobiliários, em desenvolvimento urbano, nós enxergamos a necessidade de trazer um parceiro externo para justamente nos ajudar a formatar todos esses dados. Então hoje nós temos um plano diretor muito bem formulado. Mas claro, nós somos uma das sim. maiores cidades do Brasil. Se você pegar a cidadezinha lá no fundão do fundão, ela talvez dificilmente vai ter, e o pior, nem que ela não tenha, talvez ela tenha um plano diretor financiado por um setor específico, que aí não está preocupado com o desenvolvimento da cidade, está preocupado com o desenvolvimento dos negócios, e que hora ou outra esses assuntos eles não convergem, ao É, contrário, eles divergem. sim. Então, por exemplo,
voltando a plano diretor, porque é um tema muito específico e importante, é nele que a gente vai discutir o tamanho da calçada. Sim. É nele que a gente vai discutir se a gente vai ter um corredor de ônibus ou se a gente vai ter, calçada para os pedestres ou se a gente vai ter estacionamento rotativo, entendeu? E para o comerciante ele vai falar: "Se você fizer um corredor de É, uma ônibus loucura. aqui e não ter estacionamento rotativo, meu cliente não vai parar". É igual a faixa de moto na 23 lá quando surgiu, tipo, A faixa de uma moto. galera gosta, uma galera odeia, cara. Por isso que eu falo, o Não é mínimo fácil. que a gente tem que fazer como população é ampliar, dar uns passos pra trás pra ampliar a discussão, saca. Porque às vezes quando a tiazinha ali ou às vezes eu, qualquer pessoa, quando chega e fala assim: "Ah, tinha que ser desse jeito". Tá, mas eu tô falando no meu contexto, na minha forma de enxergar, olhando as minhas necessidades. É isso. Se eu amplio um pouquinho mais, dou um passo pra trás, amplio, tá, então esse é o meu contexto, mas vou colocar do meu lado agora um outro contexto. Será que ainda faz sentido? Ou será o que que é mais equilibrado pra que atenda os 2? Isso pra mim deveria ser a política, sabe? Na cabeça, da massa da população, é ampliar a discussão, olhar tipo: "Cara, eu vou colocar uma faixa de moto na 23, tá, então vamos trazer aqui o ponto de vista dos motoristas de carro, ponto de vista dos motoristas de moto, dados de índice de acidente, quantidade de mortes e tal, tal, tal. Traz engenharia de tráfego, aí vê como que isso vai afetar a viabilidade ali de trânsito, não, ampliar a discussão. Só que a gente tá acostumado, como população, olhar só para o meu nariz, cara. E aí se eu sou motorista de carro, eu falo: "Pô, é isso", se eu sou motorista de moto, eu falo: "Pô, é isso". E aí eu lacrei, eu fechei a minha ideia, saca. E isso não é viver em coletivo. Por isso que eu acho que é uma grande a política, ela só externaliza uma problemática do ser humano, cara, que é a convivência em coletivo. É só isso. Perfeito. Porque é só você pegar o índice assim, ó, às vezes as pessoas que são essas que apontam, que a lacra é isso e ponto acabou, não é verdade absoluta, elas têm dificuldade de governar sua própria casa, mano, que é um contexto político, sua própria casa, saca. Porque da mesma forma que ela lacra para o político, às vezes ela tá lacrando dentro de casa, sendo um autoritarista que não abre pra discussão, né. Perfeito. Então é um problema, do ser. Por isso que a ideia, de novo, reforçando, ampliar nível de discussão, ampliar nível de conhecimento. É todo mundo ser inspirado a discutir, cara, ouviu alguma coisa? Não vai nem pelo que o tiozinho falou, nem pelo que a mídia falou. Faz a sua própria análise, mano, né. E quando você chegar na sua conclusão, lembre-se de uma coisa, cara, a sua conclusão ela ainda não é absoluta, mano. Que ela tá dentro de um contexto histórico, social e da onde você veio.